Área. E vejam só, isso aqui tava no vídeo ontem, mas não deu tempo de comentar. Eu sabia que não era tempo. IVA Verde e o Conselhão de Notáveis. Eu tava passando no Twitter e falei, não é possível. Eduardo Braga. Instituímos o IVA Verde por situações de extremos climáticos. Eduardo Braga. Presidente do Comitê Gestor terá notório conhecimento nomeado no Senado. Imagina, né? Imagina as nomeações feitas pelo Dilma, né? Passa pro Senado. Tá bom. Comitê Gestor substituirá o Conselho Federativo com controle externo. Imagina. Aí eu fiquei nessa, falei, não é possível. IVA Verde. Até onde vai? Até onde vai, sabe, as ideias dessa turma, meu Deus do céu. Ela foi eu dar uma olhada. Fui pesquisar no Google. Eu não queria acreditar que fosse verdade, mas tá ali, ó. Agência Brasil, EBC. EBC, a estatal do Lula. Reforma tributária. Relatório traz trava para aumento de impostos. É o que o Lula quer que circule, mas a FEComércio desmentiu. Mas enfim, na nota tá a fala do Eduardo Braga. Ele tá falando aqui do comitê gestor, né? Sua principal função será arrecadar e distribuir entre os entes federados os tributos obedecendo a regra que está na emenda constitucional que veio da Câmara. Não alteramos aquelas regras, a não ser a do índice populacional que caiu de 85 para 80 para abrir para o IVA Verde, para enfrentar as mudanças climáticas. Ou seja, na hora de, o comitê tá lá para ele, né, direcionar o dinheiro. Então, assim, em tese, na hora de você mandar a arrecadação, você tá vendo ali que vai ter um peso grande, que é o tamanho da população. É algo assim muito objetivo, né? A cidade tem muito habitantes, você manda o dinheiro mais. Porque precisa de mais dinheiro, a população é maior daquela cidade. E ele reduziu um pouco esse critério, na base do cálculo, o número de habitantes, pra gente ter o nosso IVA Verde. Pra gente repassar também o dinheirinho pra salvar a mãe Gaia. Imagina quem vai estar, o poder que esse comitê terá. Imagina, indicado pelo Lula, que não seja indicado pelo Lula, mas aprovado pelo Senado. Sensacional. Tem como dar certo? De jeito nenhum. Mas vamos lá, que piora. O Eduardo Braga, pra quem tava com dúvida, meu Deus, será que eu vou ter que pagar mais na hora de abastecer o carro? Se você paga mais pra abastecer o carro, você também vai pagar mais na hora de ir no supermercado, né? Porque tudo no Brasil, no final do dia, é um caminhãozinho que vai lá fazer distribuição. E sim, você vai pagar mais. Você vai pagar mais. Tava óbvio. Tava óbvio que o imposto do pecado seria usado pra você pagar mais. Novo texto da reforma atrasa carbono zero. Dizem analistas. Isso aqui é mais absurdo do que vocês imaginam, porque assim, ó, o Eduardo Braga colocou expressamente que tem que tributar petróleo, combustível fóssil, etc, tudo mais. Mas os zongueiros estão achando ruim porque acharam pouco. Porque o Eduardo Braga colocou 1%, tá pouco, tá ali, ó. O documento limita a alíquota aos setores, que é extração mineral e petróleo, do valor do mercado do produto, 1%. O que frustra parte do entusiasmo de analistas ambientais de considerar o tributo o embrião da taxação de carbono no país. Você vê que eles querem cobrar. Esse valor não vai dar um incentivo suficiente para as pessoas trocarem seus carros por veículos movidos por combustíveis menos poluentes. Não tem que colocar um imposto lá em cima, que é para forçar as pessoas a venderem os seus carros. O brasileiro tá tão pobre que não tá tendo dinheiro para pagar um ônibus. Mas os zongueiros querem que você troque. Quer assim, senão você não pode vender o seu carro, velho, você não pode ter mais. Porque a gasolina não vai ficar tão cara quanto eles queriam que ficasse. O presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Roberto Ardengui, por sua vez, afirmou que a medida prevista no relatório preocupa. Segundo ele, a tributação extra deverá ter impacto nos preços. Por outro lado, Braga retirou da PEC o trecho que previa que aqueles setores com alíquotas do IVA reduzidas não poderiam ser alvos do imposto seletivo, né, depois do pecado. Entre eles estava a produção de alimentos destinados ao consumo humano, o que abarca o agronegócio, o setor que mais emite gases do efeito estufa e que está fora das atuais discussões sobre a criação do mercado de carbono. Se o imposto seletivo for de fato base para a criação de uma taxação de carbono no país, um dos pontos de discussão será sobre os gases considerados na métrica, ou seja, se apenas será levado enquanto o carbono ou os gases em geral como metano. Se o segundo for excluído, a pecuária, por exemplo, poderia ser poupada de grande parte da taxação. Eles não conseguiram ainda, mas eles estão deixando aqui claro. O plano da turma, pro futuro do Brasil, é aumentar o tributo na carne. Rapaz, não, peraí. Aumentar o tributo na carne. Eu vou ter que voltar aqui pro início de tudo. Aumentar o tributo na carne. Olha, eita, rapaz. Carnes, combustíveis fósseis, refrigerantes, né, seriam sobretaxados. Olha que coisa, hein? Que coisa, hein? Bolsonaro. Vai na rede social, muda. Bota assim, Jair Inácio Lula da Silva. Deixa a barba crescer. Bota um durex no dedo. Gravatinha vermelha. Vai ficar. Todo mundo vai te ouvir. O problema é o sobrenome. Tô sentindo que esse é o problema. Você tá vendo? A turma deixa claro, né? Qual é o interesse da turma da esquerda no Brasil, os apoiadores do Lula, é criar um imposto para taxar. Eles estão preocupados com a pecuária. Porque você fala, o carbono, eu sei que não, o carbono é o metano. Vamos aqui. Olha, eles estão deixando claro qual é a preocupação deles. Se eles não conseguirem agora, beleza, eles vão continuar tentando. Gente, não é mais teoria de achismo. Não é, o cara tá deixando claro aqui, ó. Deixando claro o que é que eles querem fazer. Então a dúvida aí, vai ou não vai passar? Vai ou não vai passar? Setores de minério e petróleo reagem a imposto do pecado. Vai afetar todos os consumidores. Ô, coitadinho. Para o IBRAM, ainda a questão dos minerais estratégicos, que poderão ser sobretaxados.
São minerais decisivos para a superação das mudanças climáticas e a transição para a economia de baixo carbono. Faz sentido você taxar. Olha, você quer que as pessoas comprem carro elétrico. E você não quer dar o incentivo para o carro elétrico. Os minerais necessários para o carro elétrico são sobretaxados. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Mas não é para ter lógica. É para tirar dinheiro do bolso do povo. A nova cobrança também movimentou o setor de óleo e gás, que prevê impacto nos preços. Vai afetar todos os consumidores. Os que abastecem seus carros, os que compram botijão de LP e os que voam de avião. Ou seja, vai gerar pressão inflacionária. Esse daqui é o relatório. Está aí apresentado, reforma tributária. Você vê que os senadores não comentam nada sobre isso. Nas redes sociais ficam procurando aquelas postagens para dar uma lacrada em cima do Lula. Mas o trabalho que só eles podem fazer, porque é eles que estão lá, são eles que estão nas comissões, eles que podem participar da CCJ, eles que podem votar, não fazem, né? Eles querem fazer o que a tia do Zé pode fazer, que é reclamar do Lula na rede social. É postar recorte de notícia. Eu não vou ficar reclamando pra não ficar parecendo que eu sou chato. Aí vamos voltar, vamos voltar. Por quê, Bolsonaro? Muda o sobrenome, Bolsonaro. 9 de julho. Reforma tributária, meio ambiente, ideologia. A concessão de incentivos regionais, levando-se em conta a preservação do meio ambiente. O conselho do Eduardo Braga colocou IVA verde, né? Pra na hora de ver quem vai receber um pouquinho a mais, um pouco menos. Bolsonaro. E as alíquotas diferenciadas baseadas em um termo amplo, né, como impacto ambiental. Ainda colocou o artigo: a adoção na área tributária pelo Brasil de uma agenda ideológica, cujas consequências poderão nos levar a uma desindustrialização, aumento da carga tributária das famílias mais pobres, aumento do custo de logística. Vai afetar todos os consumidores que abastecem os carros, que compram botijão de LP, os que voam de avião, e os alimentos, porque tudo, né, precisa de ser transportado. É inacreditável, gente. É inacreditável, assim, o debate não avança. E no final do dia, durante a discussão da reforma tributária, ainda tive que aturar Valdemar da Costa Neto falando que o Bolsonaro é burro, que age com fígado, não pensa, que é pro bem do Brasil, que Yuri do Paredão e o Pele Raiz tá certo em votar, porque é isso que defende. O Valdemar soltou notinha. É inacreditável. Como é que esse país vai pra frente? Deixa eu aproveitar aqui, fazer propaganda. Hoje, mais tarde, hoje, meio-dia 34, tem um Quinto Elemento, né? Provavelmente quinta-feira, que eu tô lá no Notícias de Quinta. O meu programa sexta-feira lá no Quinto Elemento. E hoje à noite, às 8 horas, estreia a entrevista que o Arthur fez com o Eduardo. Daqui play só no início do áudio pra vocês sentirem o drama da entrevista e ver se parece ser interessante ou não. Escuta só. O melhor exemplo de sucesso atualmente da esquerda de controle da sociedade é com essa agenda ambiental, né, o poder coercitivo desses fóruns internacionais é nessa parte ambiental. Estou na Amazônia. E aí eu prefiro me tocar. A Amazônia não é só brasileira. E o Brasil dos anos 70, que importava mais de metade dos seus alimentos, hoje nós somos um país de pouco mais de 200 milhões de habitantes e alimenta quase 1,5 milhão pelo mundo afora. Você acha que isso não assusta o Macron, que está lá tentando subsidiar o fazendeiro dele e está vendo que os bilhões de euros que ele coloca para subsidiar o fazendeiro dele não está dando efeito? São as potências europeias, principalmente, que não querem deixar o Brasil crescer. Mas a gente não pode perder a esperança no Brasil. Porque acha que está tudo normal com a esquerda, que os caras têm um discurso único, você está muito enganado. Tem aquele pessoal da esquerda raiz, que é esse pessoal trabalhista, sindicalista, etc. E tem aquela esquerda progressista. Que é uma esquerda fundamentalmente de classe média, não consegue entender efetivamente a vida Aqui é o Rui Costa Pimenta criticando essa esquerda classe média, essa esquerda progressista, que o Eduardo falou. do povo. O pessoal da esquerda não conseguia mais enxergar no operário o elemento para fazer a revolução que eles queriam. Quando eu vi um cara do PCdoB dar um cartão pro meu pai, se o cara do PCdoB tá votando no Jair Bolsonaro, eu falei, acabou o jogo. Inclusive o Bolsonaro, que é um ultradireitista, entende melhor a psicologia popular do que essa esquerda. O Brasil, segundo o Acordo de Paris, a gente já deveria ter recebido algumas boas dezenas de bilhões de dólares pela preservação da Amazônia. A gente nunca recebeu nada. Vamos desenvolver a região amazônica. 25 milhões de pessoas vivem ali. Nós queremos trabalhar e produzir para tirar a necessidade do nosso povo. Como diria... Não, aquela liderança indígena falando, né, que ele quer trabalhar. Ele participou da CP das ONGs, para mostrar os absurdos que as ONGs vêm praticando lá no Amazonas. Eu sei qual é o conteúdo, falo pra vocês. Tá bacana a entrevista. Eu já assisti, óbvio. Mas, deixa aí de recomendação. Fiquei muito feliz de quando assim, falei, nossa, Eduardo, você me surpreendeu positivamente, cara. Parabéns. Assistam lá, depois amanhã vocês voltam e comentam aí. Vamos continuar. Reforma tributária. Relator no Senado propõe mais recursos para estados e a revisão de benefícios a setores a cada 5 anos. Vai ter os benefíciozinhos, né? Uma coisinha aqui, com uma maracutaia, ppp. Aí 5 anos, a gente vai olhar, pra ver, né? Quem vai ter benefício, quem não vai ter, etc. Tudo mais. Aí veja. Pela proposta, esses benefícios a determinados setores da economia seriam revisados a cada 5 anos com base em metas de desempenho econômicos, sociais, ambientais, entre outros. Opa! Mais uma vez, o critério verde na hora de ser beneficiado. Mais uma vez. Graças a Deus o Eduardo percebeu. Ele começa falando, o recorte aqui, o teaser, começa falando, atualmente, o caminho que a esquerda vai obter no maior êxito para ter controle é através dessa agenda verde. O relator também propôs que profissionais liberais como advogados, engenheiros, contadores, por exemplo, tenham uma alíquota diferenciada. Pague 70% da alíquota cheia. Isso me incomoda um pouco, pessoal. Porque assim, no final do dia, tá tendo tantas alíquotas diferentes, tantas diferenciações. Eu me pergunto assim, não consigo, na minha opinião, todo mundo ia pagar pouco imposto. Na minha opinião, todo mundo ia pagar pouco. Se pudesse nem pagar, melhor ainda. Só que assim, falar na minha classe. Se os mecânicos têm que pagar a alíquota cheia, por que o engenheiro pode pagar 70%?
Porque o mecânico é orelha seca, não tem um terceiro grau completo. Quando o mecânico, você tem muito mecânico, é um meizinho, né? Tem uma coisinha ali, vai pagar cheio. Pô, vai sacanagem. Sacanagem. Engenheiro pagar 70, mecânico pagar 100, o eletricista. Se tiver um pedreirozinho aí, as profissões técnicas, será que também vão ficar assim? Ou só os profissionais liberais? Porque o problema disso é o seguinte, você vai criando exceção, vai criando exceção. As exceções pagam menos, mas no final do dia, o Brasil precisa de 1.000. Vamos botar assim, o Brasil precisa de 1.000. Aí esse dá 300, o outro dá tanto. Esse aqui tinha que dar 300, mas só vai dar 200. Pô, o Brasil continua precisando de 1.000. Então alguém vai ter que pagar esse 1.000. Quem que vai pagar? Fica esses questionamentos, né? Enfim, aí também, essa matéria da Globo falava, né, da taxa de petróleo e minerais, por meio do imposto do pecado. E o relator também incluiu na proposta, olha só, que o imposto do pecado poderá incidir sobre ferramentas e munições, exceto quando destinadas à administração pública. E parece que o Haddad já estava ligado nisso. Já saiu na frente. O governo prepara decreto que praticamente dobra o IPI das ferramentas. Vai levar de 29,25% para 55% a alíquota. A pedido do Haddad. No caos da segurança pública que o país vive. Mas vão falar, não, culpa é de Bolsonaro. Culpa é de Bolsonaro.